Bem-vindos e bem-vindas ao Pode Emocionar, nosso podcast que tem como tema central as emoções. E hoje a minha convidada é uma grande terapeuta integrativa, Ale Cavalcante, que essa é uma pessoa que sabe falar da integração corpo, mente e emoções. Corpo, mente e espírito. Então, o tema de hoje, no nosso Pode Emocionar, que é uma pessoa que eu amo muito, o tema nosso hoje é muito profundo, né, amiga? É o que o corpo esconde e guarda e a mente tenta esquecer. Mas a respiração pode trazer tudo de volta. Então, essa é a Lê. Obrigada. Minha amiga terapeuta competente. E que nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso, né, amiga? Sim, obrigada pelo convite, Cia. Muito agradecida você ter vindo. Essa fala da respiração, né? Uhum. Eu venho trabalhando isso muito nos últimos tempos. Sim. E essa conexão, eu falo que a respiração é um fio condutor, né? Quando a gente entra em contato com a respiração, a gente está no maior estado de presença do nosso ser. E esse estado de presença conecta com o corpo. Uhum. Né? A gente tem a possibilidade de sentir o corpo a partir do momento que a gente está presente, né? Senão fica aquela coisa de eu estou fazendo uma coisa ali, eu estou fazendo outra aqui, eu estou com uma atenção no filho, eu estou com uma atenção na casa, no trabalho, mas e como está meu corpo diante de todos esses movimentos? É a hora que eu paro, puxo o ar, solto devagarzinho e eu começo a perceber o que está acontecendo aqui dentro, nesse corpo. Então, isso já é a primeira possibilidade de qualquer pessoa que esteja nos ouvindo respirar. Exato. Respirar quando desperta. Respirar durante o dia. Quer dizer, a gente não para de respirar. Né? Mas respirar com consciência. Com consciência, trazer atenção. Tem até um exercício que eu conto assim. Já fiz um post e conto para os meus clientes, que é o shot de presença. Né? De tempos em tempos, a gente coloca ali um relógio para despertar no celular, que é uma coisa que a gente hoje tem constante, né, do nosso lado. E o que está acontecendo em mim quando esse despertador toca? Como está a minha respiração? Ela está ofegante, ela está alta, ela está acelerada, ela está tranquila. E tudo isso vai contando da nossa condição interna, né? Como está meu sistema nervoso, se está muito acelerado, se eu estou num momento ali de luta e fuga, de sobrevivência, né? Sistema nervoso simpático, ativo, que gera uma contração no corpo. Ou se eu estou mais tranquila, se a minha respiração está fluida. Então, vamos pensar nós duas agora. Vamos. Como é que nós duas estamos agora na nossa respiração para esse shot de presença? Eu agora aqui, eu tô tranquila. Eu tô sentindo uma respiração coerente ali, simpático e parasimpático equilibrado. Eu também tô sentindo assim. Eu vejo também isso com a temperatura de mãos e pés. Para mim isso é muito forte. Aceleramento de coração ou uma boca seca, às vezes um gelo aqui. Então, eu tô tranquila aqui com você, nesse shot de presença, amiga. E eu gostaria que você contasse, nós duas, como que foi o nosso encontro. Como é que a gente se encontrou na vida. E não largamos mais, tem mais de 30 anos. Amiga. Mais de 30 anos, mais de 30 anos. Eu era uma adolescente ali, né? Perdida. Quantos anos você tava? Eu tava com 19 para 20 anos. Né? Tem mais de 30 anos, eu vou fazer 52 esse ano, né? E com várias questões, principalmente relacionadas a vício, né? Uma compulsão por comida, uma compulsão por compra, uma desorganização completa e totalmente fora de mim, né? Muito voltada para o como me equilibrar fora de mim. Então, na comida excessiva, o vazio que eu sentia, eu tentava colocar
a partir daquilo que eu comprava e também do que eu comia. Aí a gente chegou assim na minha vida, graças a Deus. Não, e foi interessante, porque olha só, compulsão de comer e como que a Alê conseguiu equilibrar o comer sem o excesso, no equilíbrio, a respiração ligada com o corpo e deixar de ter compulsões variadas para fechar, para tapar um vazio interno. Então, naquela época, né, adulta jovem, Sim. eu, uma jovem terapeuta, dando todo o meu melhor, e você topou, dando todo o seu melhor, né, Ali? Sim. E nós fizemos um belo processo terapêutico. Foi uma grande semente plantada lá atrás. Exato. Né? E eu já vinha passando, principalmente com essa relação com a compulsão alimentar, né? Um quadro de obesidade que ia e voltava, efeito sanfona. Então, nesse momento, eu percebia que tinha outras camadas para serem trabalhadas, porque só fazer dieta, só cuidar da alimentação, não estava tendo efeito. Né? Então, o que estava por trás dessa vontade de comer que não era controlada? Foi o que a terapia me ensinou. Então, e aí nesse percalço aí, quando é que a gente voltou? Foi quando você ficou grávida? Quando eu fiquei grávida, não, antes um pouco, né? Que aí a gente se conectou de novo no campo da espiritualidade. Ah, exatamente. Que nós duas temos muito do espiritual. Sim. Nós somos kardecistas. Além disso, nós temos muito respeito pelas linhas espiritualistas. Sim. Nós gostamos de yoga, de tai chi, Sim. de meditação. E nós estamos vindo, né, amiga? Eu sou 10 anos mais velha que você, Sim. procurando esse movimento. Eu brinco que quando eu tinha 20 anos, que se eu fizesse yoga, eu ia morder na professora, eu tenho certeza. Porque eu não tinha esse estado de presença que a yoga gostaria que trouxesse. Então, eu deixei essa yoga pra lá. Mas sempre de rabo de olho nela, né? Vai chegando o momento, né? Vai chegando o momento e quase que o tempo todo eu e a Lê conectadas nisso tudo. Sim. Corpo, terapias, respiração, espiritualidade, natureza, coisas assim bem bacanas que chakras, né, amiga? Esses centros de energia, né? Centros de energia. Sim. E depois a Lê teve filhos, eu tive filhos, eu já tinha filhos e nós nos tornamos grandes amigas. Amigas que assim, pode contar até debaixo d'água, né, amiga? A gente fala assim, pode ligar a qualquer hora. Pode emocionar agora? Pode emocionar. Não tem muito jeito de não emocionar. Não. Né? Não. E assim, a minha admiração pela sua potência, pela sua força, trabalhando o pessoal, o profissional, científico, Sim. e unindo tudo isso para você chegar aqui onde você está, né? Que é lindo. É um momento importante, assim, que veio dessa união foi quando eu já estava no segundo filho, né? Do Guilherme. Trabalhei com Pilates muitos anos, então essa relação que eu tenho com o corpo, ela vem da fisioterapia, que é a minha primeira formação. E eu estava muito cansada. E eu lembro, numa sessão, sei lá, organizando, me ajudando a organizar o tempo, né? Estruturação de tempo, que foi extremamente importante. E nessa estruturação de tempo, eu falei, eu não dou conta mais de viver por muito tempo fazendo o que eu faço. É pesado, demanda muita energia do meu corpo. Com 2 filhos, mãe solo, eu preciso começar a abrir um olhar para outros lugares, né? E eu acho que, não tenho certeza que a terapia sempre fez parte do meu ser, né? Porque mesmo dando aula de Pilates, o que eu fazia dentro do Pilates era algo que ia além de só movimentar o corpo, né? Esse olhar que você me ensinou de forma tão profunda, de olhar a alma do outro,
Aquilo que o outro realmente traz além do que ele mostra. E interessante, vocês observaram, a primeira formação da Alê é fisioterapia. Ela é expert em fisiologismo, em músculos, em esquelético. E eu fui aluna dela, do Pilates, e me ajudou imensamente, cada vez mais em postura, em força, movimento de equilíbrio, elasticidade e força. Né? Que a gente gosta muito de trabalhar isso, né, Ale? Sim. Tudo unido. E quando o segundo filho da Ale chegou, ela demandava muito o corpo físico. E aí eu falei, amiga, você já trabalha terapia. Porque ela percebia no Pilates uma pessoa raivosa, como ela puxava o aparelho, uma pessoa que não topava, né, ali, fazia alongamento, que ela queria só força, força, força. E ela falava, nós precisamos integrar. Uma pessoa que chegava lá numa preguiça sem fim para fazer aquele exercício. E ela falava, opa, o que está acontecendo aí? E encantada com as terapias, né? Sim. Ela fez uma transição de carreira maravilhosa. Mas antes eu quero falar um pouquinho que no meu livro e no meu curso Arte de Ser Mãe, amiga, que você conhece, sim, eu falo de mãe solo, né? Você pode falar um pouquinho da sua experiência? É um misto, né? É um misto de um amor profundo e de um cansaço extremo, né? Que assim, não dá para romantizar o ser mãe solo. É algo que cobra a gente em níveis que levam a gente para um campo de exaustão. Né? Então, daí a necessidade maior ainda de estar muito atenta ao que está acontecendo dentro dessa casa, né? Que habita o meu ser, como está meu corpo, os cuidados não só do campo psíquico, mental, mas também os cuidados físicos, né? Na nossa fisiologia existe um cansaço real por deficiência de vitaminas, de hormônios. O sono fica muito desorganizado, porque tem muita preocupação, né? É uma cabeça que não para. Eu falo que a mãe solo é uma mãe que fica alimentada no plano mental constantemente. É o ter que dar conta de tudo. Mas também, em algum momento, parar, respirar e pensar, será que eu tenho mesmo? Será que não tem jeito de fazer de outro jeito? Aí entra o quê? A rede de apoio? A rede de apoio, processo terapêutico, que é importante, porque assim, ficou claro para mim o quanto eu me perdi no mundo dos meninos, né? Eu era, nesse momento, a Alê mãe e a Alê profissional, que precisava sair, trabalhar e pôr dinheiro em casa para sobreviver. Mas e a Alê mulher? E a Alê amiga? Então, todos essas outras partes que constituem o meu ser, ficaram ali, debaixo da mesa. Né? Então, a rede de apoio, não só o apoio de profissionais que me ajudaram a sair de movimentos assim. Eu falo que hoje, com a definição que a gente tem de burnout, eu lá atrás, eu vivi um burnout. Sim. Né? Então, profissionais que realmente olharam para isso, você é uma delas, assim, foi maravilhosa, me dando olhares diferentes, né? Sobre o que eu poderia fazer, das coisas que eu poderia experimentar de um jeito diferente nesse lugar de ser mãe. E profissional também, né? Junto com isso, claro, aí vem a parte da nutrição, os exames médicos e também os amigos, né? Apoio da família, os amigos. Essa rede de apoio, quando a gente aprende a fazer isso, uau, amparo, né? Que era uma coisa que eu sentia assim, em falta, completo, nesse lugar que eu me coloquei sozinha. Né? Mas esse lugar te convida, sim, a se colocar sozinha, a ter que ser forte, a ter que dar conta de tudo. Mas o autoconhecimento, com todas essas técnicas,
abordagens, nutrição, fisiologismo, força, seja muscular ou o resgate da força interna, trouxe você, inclusive, para outra profissão. Exatamente. Né? Essa transição de carreira. Como é que você fez? Conta para quem está ouvindo. Né, eu tive uma psicóloga amiga que virou para mim a primeira vez que ela falou para mim de transição de carreira, eu pensei assim comigo, meu Deus, eu tô tão cansada, eu não quero esperar todo esse tempo. Ela falou para mim assim, você vai passar de um lugar para o outro, ninguém te conhece, ninguém sabe o que você faz, é mais ou menos uns 2 anos. Eu olhei, meu Deus, 2 anos. Né? Mas tinha um desejo primeiro na minha alma, né? Pessoas muito importantes da minha intimidade, da minha confiança, olhando para o meu processo e dizendo o quanto isso era próximo do que realmente eu queria viver. E eu fui buscando, né? Um curso aqui, outro ali, especializações, tudo que fizesse sentido com aquilo que eu queria construir como caminho de agora em diante no meu profissional, né? E transitando. Eu não deixei o Pilates de um dia para o outro. E eu fui experimentando coisas diferentes no Pilates, no finalzinho, trazendo já esse olhar dos processos terapêuticos. E o que virou a chave foi a terapia corporal, que conversava, né, de um jeito muito alinhado com o que eu já vivia no Pilates. Então não foi uma transição de carreira que eu fui do A para o C. Não tinha tanta diferença, tinha uma profundidade diferente. Então continuou o corpo e veio amarrando as emoções, veio amarrando essa conexão de um ser integrado, que isso faz parte desde da minha formação na fisioterapia como profissional da área da medicina tradicional chinesa, né? Então esse olhar integrado que é belíssima, belíssimo, né? Belíssimo. E aí lembra que a gente falava sobre alinhavar? Nós não vamos jogar nada fora, no lixo, nada. Nós vamos alinhavar e aprofundar, que foi a sua conquista. Exato. Nós temos uma maratona, nós temos uma equipe, né, Ale? Nós somos de uma equipe de 7 mulheres e nós trabalhamos com maratonas, que são processos de imersão. E uma das maratonas se chama Maratona Corporal. E nela entra essa leitura corporal, entra exercícios e técnicas profundas para desbloqueio dos anéis, para desbloquear couraças. E a Ale tem uma importância fundamental por causa do autoconhecimento que ela tem de detalhes, né? Do corpo, do músculo, do aparelho respiratório, cardíaco e assim por diante. Então, além de tudo, depois que a Ale veio para as terapias, nós temos um método de base que é muito legal, que é a análise transacional. E no meio disso tudo tem muita alegria. Entre nós tem muita alegria, verdade, né? Alegria para trabalhar, alegria para ir para as imersões, as maratonas e seriedade nos processos. Exato. Então, essa seriedade com profundidade, mas buscando a leveza, né, amiga? Sempre. Sempre buscando a leveza. leveza. E eu me lembro, assim, de colegas que tinham muitos problemas de lombar. Então, vamos contar uns causos de lombar. Lembra aquele caos também de bruxismo grave, né? Em que numa maratona, uma pessoa ia fazer uma cirurgia e ela viu o nosso folder em algum lugar e foi para a maratona. E ela conseguiu desbloquear de tal forma que ela não necessitou mais da cirurgia. Então, quanto é eficaz, eficiente, interessante, claro, a pessoa, ela entrou, ela se permitiu. Esse fortalecimento, o que segurava aqui? Raiva, tensão, expectativas, e por que ela estava tão presa e que teria que se submeter a algo que tem riscos, né? E ela trabalhou esse emocional junto com a corporal e
a vida dela mudou, porque mudou a estrutura do queixo dela. Eu falo que a gente deveria, né, Ale, fotografar antes e depois. Exato. É uma coisa que a gente não tem feito, que, sei lá, a gente pode pensar em fazer. Eu te ouvindo aqui, eu lembrei do caso do meu pé, né? Ah, verdade. Conta porque antes de fazer todo esse processo, essa formação, eu também fui cliente na maratona, né? E é uma coisa muito interessante que a gente vivencia dentro da AT, né? Que a gente vai nesse lugar de ser o terapeuta e também experimentar ser o cliente, saber o que é isso no corpo, né? E isso muda completamente, a experiência muda. E o meu pé era um pé chato, né? Era uma coisa reta. E aí Simone olhou pro meu pé e falou assim, mas nenhuma curvinha, que tanto de dependência emocional que você tem com sua mãe. Eu falei, ixi. E negando, não sou igual minha mãe, não sou parecida com ela, não tem nada disso. Mas emocionalmente, lá no fundo, uma necessidade de ser aprovada, de ser valorizada pela mãe, que cria uma dependência emocional, né? E que o pé contava. Não, o pé contava. O corpo conta tudo, né? O corpo conta tudo. O corpo é o nosso grande GPS. Eu falo que ele é até fofoqueiro, né? Conta tudo. E aí, com o trabalho, né, dos exercícios corporais, o desbloqueio, principalmente da oralidade, que está muito conectado com essa carência, né, com a necessidade de ser amado, medo de ser abandonado, né, de não pertencer. O pé foi fazendo curva. O pé faz curva, gente. O pé fez curva. Aquela curvinha que é verdade com o processo. E nessa oralidade de carência, também aqui. A mandíbula, esse anel oral. Então, amiga, esse corpo que é fofoqueiro, né? Mulheres que chegam no seu consultório. Onde está a maior dor? Eu estou generalizando. A maioria delas, o bloqueio delas no corpo. Tem 2 pontos que eu venho percebendo e, inclusive, eu venho trazendo muito nesse trabalho com mulheres. A oralidade, né? Muita raiva contida que desce para o pescoço e lombar. Toda a região do quadril, anel pélvico, né? Conectado com prazer, com alegria. Então, uma coisa que eu tenho percebido, as mulheres muito contidas, muito caladas por muito tempo, né? Não podendo se expressar da maneira como elas gostariam, da maneira como elas nem tiveram permissão, né? E essa contenção gerando um quadro de rigidez muito grande da boca para a base do pescoço e para o próprio pescoço, né? Uma tentativa de controlar será que eu sou adequada, será que eu não sou? E isso está intimamente ligado com essa parte baixa, né? O sentir prazer, em sentir alegria, né? Então, trava aqui, trava embaixo. A gente fala dentro, aí num olhar mais da fisioterapia, que a nossa coluna tem 2 curvas muito parecidas. Essa curva cervical com a curva lombar. E isso também conversa no campo das emoções, né? Então, o que trava em cima vai travar embaixo. Não, mas é lindo demais isso. É lindo. E esse não se expressar pela fala também é não se expressar pela sexualidade, por essa alegria de mexer o corpo, mexer o quadril, mexer as águas, né? Se mostrar enquanto mulher. Então tem 2 travas muito potentes aí, da cervical com essa região da boca, do se expressar, que aí a gente vai falar de centros de energia também, não tem jeito de separar as coisas, né? Esse chakra laríngeo, com essa vivacidade, essa potência e esse equilíbrio, né? Essa estabilidade da nossa base, do nosso pélvico. Então, são 2 pontos que eu percebo. Então, gente, olha que rico que é isso. É como que nós vamos juntando a sua vivência, formação de fisioterapeuta, com a leitura e terapia corporal para os desbloqueios, com centros de energias, que são os chakras, centros de energias que tem no corpo, e as emoções fluindo ou presas,
mais a possibilidade de desbloquear isso tudo junto com o processo respiratório de tomada de consciência, mais a medicina tradicional chinesa. Sim. Eu quero contar de mim. Conta. Quero Mas contar de mim. posso falar só uma coisinha aí junto com a respiração? O movimento, né? Porque movimento é vida. Então, eu respirando, eu vou expandindo, tem um movimento do meu pulmão, caixa torácica, uma expansão do meu corpo como um todo. Mas se junto com isso eu associo um movimento que é específico para trabalhar aquela região que está sendo bloqueada, sei lá, botar a língua para fora, fazer careta, rodar o pescoço, dançar, tudo isso vai contribuindo para a liberação dessas energias que estão contidas. Cantar também, né, amiga? Cantar também. Mantras, né? Então, assim, quero contar, juntando tudo, eu fui numa consulta com a Lê, vocês veem que aqui é bagunçado, né? Foi minha cliente, depois não sei o quê, e eu fui aluna do Pilates. Eu fui numa consulta com a Lê da medicina tradicional chinesa. E ela faz todo um processo, uma anamnese profunda, desde minha gestação. E aí tem um quadro sobre alimentação, cor, energias ligadas com os elementos, não é emoção. Isso? Emoção ligada com os elementos, água, fogo, madeira, metal, são os elementos que constituem o nosso corpo, né? Sim. Os elementos da natureza que estão em nós, constituindo o nosso corpo. E o que foi percebido, né? Que eu me alimentava muito bem no fogo, e principalmente na terra. Eu estava comendo muito, especialmente alimentos laranja e amarelos, não era, amiga? Era. Isso. E os outros estavam equilibrados, mais o elemento água, porque você falou do movimento do quadril, do elemento aquoso, né? E estava me faltando, e com o envelhecimento, o que acontece conosco? Nós vamos enrijecendo articulações. Então, vocês podem observar que as pessoas vão ficando durinhas com o envelhecimento, porque tem as questões endócrinas, baixa de hormônios, tal, mas nós temos condição de ficar mais jovens, mesmo tendo idade mais elevada. Sim. E a Alê detectou nitidamente que eu não estava comendo, né, alimentos para nutrir a água e nutrir o rim, que equilibra o coração. Nossa, mas é bonito demais. E aí, eu comia já o que ela me indicou, mas eu comecei a comer um volume maior de alimentos negros e brancos também. Né? Era peixe, coco, ameixa preta, amora, água de coco, uva passas, gergelim, cogumelos, né? Feijão preto. Isso. E eu comecei a fazer isso. E na anamnese, a Lê percebeu, eu fui no oftalmo, e aí eu falei, nossa, mas parece que eu tô vendo moscas volantes, sabe? Moscas volantes. E ficou claro, aí eu fiz um exame para ver se não era alguma coisa na retina, não era, que vinha dessa questão da água me nutrindo o meu corpo, a minha energia. Aí eu falei, é lindo demais. Charada. E essa água que a Simone está falando aí, com relação aos olhos, né, ela nutre um segundo elemento que é a madeira, né? E a abertura dessa madeira está nos olhos. Então, a beleza da medicina chinesa é que ela vai integrando todos os sistemas, todas as partes do nosso corpo. E é importante a gente falar da água, principalmente para as mulheres, não só em períodos de menopausa, mas em todo momento, né? Primeiro que nós somos seres humanos constituídos basicamente por água. Então, é um elemento que traz para nós a ideia de vitalidade. Quando a nossa água tá pobre, quando ela tá desorganizada, quando ela tá ali sem energia, a gente perde literalmente vitalidade. Sim. E junto com isso tem algo muito importante, porque o elemento água, ele nutre o cérebro.
Então, a falta da nutrição, da energia desse elemento também traz questões que são muito comuns no processo de envelhecimento, que é a perda de memória, a dificuldade de foco, né? Uma mente cansada. Então, água, se eu pudesse assim, eleger algo para ser organizado dentro de todos os elementos da dietoterapia, eu diria que hoje a gente precisa tomar muito cuidado em alimentar a água, né? Então, gente, eu fico assim, vidrada na Alê, porque eu não estudei com profundidade nenhuma a medicina tradicional chinesa. E a Alê me traz sempre uma novidade com um dado. E eu quero fazer um link com as gestantes. Sim. E um link com as mães cansadas, né? E com as mães solo, e com quem às vezes teve um luto. Uhum. Como a memória é afetada. Sim. O sono é afeta o elemento água. Exatamente. Porque ele é da maleabilidade. Observam também que as mães, elas são muito exigidas pela demanda dos filhos. Eles são só umas crianças. Exato. Né? As gestantes, extremamente exigidas pelo bebezinho, pelo feto que está se formando. E principalmente hoje, né? Com o excesso de informações. Isso. Que acaba deixando, que também é desse elemento, né? Tem dois polos emocionais nesse elemento. O medo e a fé. Ele é um elemento muito espiritual, né? A fé, a confiança, a certeza. Uma certeza naquilo que a gente sabe, né? Então, quanto essas mães passam por movimentos de medo, de insegurança, né? Ai, faço isso, não faço aquilo, sigo fulano, sigo ciclano, vou seguir a minha avó, não, vou seguir minha mãe, não, vou organizar tudo aqui dentro do que eu estou vendo nas redes. E essa confusão, que também desorganiza o elemento água, ela vai gerando um campo de instabilidade que vai roubando vitalidade. Né? Então, olhar para a medicina chinesa, que é assim, uma das grandes paixões do trabalho que eu faço, é olhar para esse ser que sente, que pensa, que age e que está conectado com algo espiritual. Sim. E foi por isso que no meu curso Arte de Ser Mãe, eu procurei fazer algo assim. Você, como mãe, tem informações internas com relação àquele bebê, ao próximo filho que você teve, que você vai saber para que lugar ir, como fazer, para além das informações teóricas, além das evidências científicas. Sim. E assim por diante, inclusive qualificando essas avós, essas mães que já passaram por um processo. Exato. Então, que isso é muito bonito. Sim. E Ale, como é que você foi para esse lugar da dietoterapia e ligando emoções com alimentação? Tinha uma necessidade de colocar algo a mais no meu trabalho. Sim. E a coluna, né, dorsal, ali a espinha dorsal é a análise transacional, mas a gente brinca, né, que a gente tem um caldeirão com uma série de coisas ali onde a gente vai usando como recurso. E a dietoterapia, como já vinha da medicina chinesa, me chamou a atenção pela questão com a conexão com o campo emocional. Então, eu posso pensar que aquilo que eu como vai influenciar o meu campo emocional? Posso. Então, por exemplo, a gente está falando da água. Se eu fortaleço essa conexão minha energética com a água, eu vou ter mais segurança? Eu posso pensar isso. Posso. E mais flexibilidade, saindo de padrões de rigidez, onde eu tenho que sempre fazer do mesmo jeito? Sim. Com alimentação? Também. Só alimentação? Não. Então, por camadas. Por isso que a dietoterapia veio agregar. É uma alimentação emocional. Exato.
né? Aham. É a nutrição com a emoção que leva também gera os comportamentos. E assim, a gente tá comendo o tempo todo, né, Sim? O tempo todo. Café da manhã, no mínimo 3 refeições. Café da manhã, almoço, jantar. Por que não pensar num prato onde eu coloco onde eu coloco a minha comida conectada com as emoções? Acordei lá agitada, estressada, com muita informação no mental, né? Isso quer dizer um fogo subindo para a cabeça. Não, eu preciso equilibrar isso com a água. Então eu vou trazer alimentos e elementos que vão equilibrar meu campo emocional para me apaziguar, para diminuir um pouco esse fogo, né? Então assim, hoje eu olho para o meu prato conectada com qual emoção que eu estou comendo. Então, em cores. Mas nós precisamos conhecer isso, Exato, né, amiga? Exato. Precisamos conhecer. E eu fico... esse exemplo que você deu é notório. Quantas vezes a pessoa, ela levanta, ela pula da cama. Ela pula porque a vida está lá fora, esperando ela de uma forma desconectada. E, como você falou, o fogo, como que a água pode vir e o que nós estamos vivendo e optando para a nossa vida. Exato. Eu lembro que uma vez eu falei isso e uma senhora falou para mim: não, Simone, mas é porque a vida é difícil mesmo. E é mesmo. A vida não é fácil, não. Eu vou tirar, não, é difícil para não é fácil. Mas para quem tem mais dificuldade, a vida é muito difícil. Exatamente. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Ari uma vez, passando por uma situação extremamente delicada, né? Assim, menino pequeno. A história da mãe solo, né? A Ari é meu marido, tá, gente? Também terapeuta. Exato. Maravilhoso. E ele olhou para mim assim com uma cara de cansado, né? Aí ele falou assim: amiga, se a vida tá te dando limões, faça uma limonada. Eu sei que é batido, mas essa reflexão é uma reflexão muito interessante, né? Porque a gente pode escolher dentro daquilo que a gente carrega ou do que a gente precisa fazer, qual é o caminho que eu vou escolher. Sim. Será que não tem algo que é um pouquinho menos difícil? Isso. E aí a gente pensa também naquela pirâmide de Maslow, né? Exato. Se aqui não está saciado o corpo físico, é mais difícil transcender. Pensar em espiritual, né? Exato. Então, não é um julgamento, é uma possibilidade, né? O autoconhecimento e agregado ao conhecimento, ele é um presente na nossa vida. O autoconhecimento com conhecimento aplicado é sabedoria. Exatamente. Esse é um conceito do Ioscas. Eu adorei esse conceito. Autoconhecimento com conhecimento aplicado. É a experiência, né? Vem com a experiência. Porque é outra coisa que eu percebo muito dentro de consultório. Pessoas com muita informação, né? O que a gente chama de obesidade mental, sem colocar isso em prática. E eu tenho uma clínica onde eu ensino muita prática, né? Eu sou uma pessoa prática. Sim. E eu realmente experiencio. Tudo que eu falei aqui e que eu trago de conhecimento para mim, para trabalhar com o outro, eu já vivenciei. Então, conta um pouco do seu caos do emagrecimento. Quantos quilos você emagreceu? Nossa, de idas e vindas, vários, né? Mas assim, o ponto que foi mais importante foi depois da primeira gestação da minha filha, Micaela, filha mais velha. Eu engordei 45 quilos. Meu Deus do céu. Eu tive pré-eclâmpsia, fiquei de repouso por um longo período da gestação. E eu não reconheci meu corpo depois que eu dei à luz. Porque é como se eu tivesse dado à luz e continuado grávida. E durante a gravidez, você se reconheceu naquele corpo que estava ficando enorme? É interessante porque durante a gravidez, como foi uma gravidez de muitos problemas, né, muitas situações, vivendo a relação, parecia que eu estava fora. Eu não tinha muita apropriação do meu corpo gestando, né? E era uma gravidez onde eu percebia um campo de adoecimento,
a pressão muito alta, uma dificuldade em locomover, né? Tudo muito, muito parado, muito difícil e muito diferente da minha energia. Então parece que eu não qualificava muito aquele momento da gestação com a lei. Foi muito estranho. Então, olha só, se numa gestação essa mulher toma consciência do que está sentindo, não é psicologismo, viu, gente? Porque tem uma coisa que acontece muito, é um excesso. Na gestação tem que acontecer. A mulher fica burra, a mulher não tem memória, a mulher fica sem nenhuma energia. Eu acho que é muito individual. Pode até ter isso tudo, porque toda mulher para gestar passa por todo o processo hormonal. Né? Mas é tão interessante você falar isso, porque vai depender muito também do ambiente em que essa mulher se encontra gestando. Né? É do ambiente, do relacionamento, Exato. do jeito dessa mulher ser, as minhas características de personalidade, tudo junto e envolvido. Como essa gestação chegou, né? Que é completamente diferente da minha segunda gestação, depois de 9 anos. Isso. Então, assim, eu tinha energia, eu trabalhei até o final da gestação, dando aula de pilates, subia no Cadillac, virava de cambalhota. Não era a mesma, sendo o mesmo corpo. E é o que é muito interessante, porque assim, o ambiente, sim, o que a gente vive no entorno, as nossas relações, elas impactam diretamente o nosso corpo. Nossas emoções. E nossas emoções. E aí você seguiu com um processo para o emagrecimento. Para o emagrecimento. Aí, depois da demanda do início ali do bebê, né? Com 2, 3 meses, e eu não me reconhecendo naquele corpo com... Eu vou dizer que com 40 quilos a mais. Nossa, né? Eu procurei ajuda, né? Primeiro na nutrição. Fiz um processo de emagrecimento e foi assim, as pessoas às vezes me perguntam, nossa, mas com esse peso todo você não fez uma cirurgia bariátrica? Não. Incrível, porque eu entendia né, que era agressivo demais. E eu tinha histórico familiar, né, nesse lugar. E eu percebi as pessoas trocando a gordura pela depressão. E eu falei, isso eu não quero para mim. Então foi devagar, foram 2 anos, né, ajustando o corpo, mas a hora que o corpo chegou fisicamente no lugar, tinha um vazio interno. Olha que louco. E a vontade de comer, ela continuava. Mas peraí, eu tô magra, tô satisfeita, tô me achando bonita, que é o que hoje fica muito distorcido desse lugar de autoestima, né? Não é só o visual. Mas o que eu tô sentindo nesse visual que eu tô percebendo, ok? Não, tem alguma coisa errada aqui dentro. E aí é uma investigação profunda, que aí eu voltei para terapia, né? Para entender, aí mais focado dentro da terapia corporal, que você me ajudou demais, né? Qual que é a insegurança que está instalada aí? E uma coisa que foi virada de chave desse processo da obesidade para um corpo não obeso foi: toda vez que eu me sinto insegura, descobrir isso foi o ponto-chave. Toda vez que eu me sinto insegura, o primeiro estímulo é voltar a comer. É o gatilho. É o gatilho. E saber o gatilho é tomar posse e controle do que vai desandar. Né? Gente, essa coisa do gatilho, das emoções, me fez ir para um lugar de criar uma ferramenta, que você sabe qual que é, né, amiga? Sim. Chama Matriz das Emoções. Eu acho tão importante entender, compreender as emoções no corpo, no pensar e no se comportar, que essa ferramenta foi assim um prêmio para mim, né? Um presente, porque ali a gente pega os gatilhos, que emoção raiz tem, qual que é a dor raiz mais antiga, para poder vivenciar o novo. Então, como que tudo que você faz ali, desde a fisioterapia, desde que você está com algum paciente lá no seu estágio,
ou lá no seu estúdio de Pilates. E agora, como essa grande terapeuta, você qualificando o tempo todo emoções ligadas ao todo. Sim. O todo ligado às emoções. Aí, não dá para errar não, gente. Aí é certeza que nós vamos nesse profundo. Sim. Mas é um profundo que tem gente que tem muito medo. Nós estamos cansados de ver que às vezes o medo de entrar em contato com emoções é muito menor do que o próprio medo que existe dentro de mim. Exato. E aí eu resisto ir me buscar, ir me trabalhar, porque eu tenho medo do que eu vou encontrar. Mas esse medo, ele já existe. Então essa coragem, né? Uhum. E esse contato com um terapeuta ou uma amizade, um parente que fala, vai, é muito bonito. E no meio disso tudo, né? A base do método da análise transacional, tudo que você trouxe da fisioterapia e tudo, ainda tem mais um instrumento. Conta para nós. Hoje eu trabalho com um instrumento que é o Breathwork, né? Sim. Que é uma prática respiratória, que hoje eu percebo que é extremamente importante porque ela vai diretamente atuar no sistema nervoso autônomo. Fala isso para nós. E quem é que hoje não está vivendo um campo de mente acelerada? Sim. Né? Um acelerar que não consegue descansar, que não tem foco, que tem problemas de insônia e algo que é um processo de adoecimento que eu falo que é social, que é a ansiedade. Né? E o que é a ansiedade? Esse buscar o tempo inteiro algo que me conecta ali na frente, que pode ser daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 mês, daqui 1 ano, mas esse estar projetando e vivendo constantemente no futuro, né? Um estado ansioso ou uma ansiedade mesmo com sintomas no corpo, né? E essa técnica, ela vem contar pra gente como a gente pode acelerar ou desacelerar o nosso sistema nervoso autônomo. Vamos pensar que sistema nervoso simpático é o acelerador como acelerador de um carro. Ele está o tempo inteiro ali na luta e fuga e buscando meios no dia a dia de sobreviver. E o parasimpático é o freio. É a hora que a gente para, a gente integra tudo que percebeu, tudo que aprendeu, a nossa cognição, né, a nossa memória está muito ligada ao parasimpático. Por que a gente está com tantos problemas de memória? Né? Acelerado o tempo inteiro, não está parando, não está descansando. Então tem técnicas específicas que a gente conduz para acelerar ou desacelerar o sistema, ou trazer coerência, né? Onde eu tenho um sistema nervoso simpático ativo, mas eu também tenho um sistema parasimpático, que é esse freio ativo. Então uma coerência cardíaca, onde o meu coração, junto com o meu pulmão, bate em sintonia e deixa o meu sistema nervoso equilibrado. Mas tem horas que eu preciso de foco. Sim. Aí eu vou trabalhar uma respiração que ativa um pouco mais o sistema nervoso simpático para eu trazer um direcionamento, para eu fazer uma atividade física. Mas essa técnica, ela também vai no corpo? Ela vai no corpo, porque a gente é respiração. Eu preciso estar conectado com Mas o você corpo. toca em alguma parte do corpo? Não. Não, Vou conduzindo a partir da voz e de sons, né? E em alguns momentos eu uso alguns instrumentos. Sim. Né? O tambor, o barulho da água. E aí vai depender de como eu estou percebendo aquela pessoa, qual elemento precisa ser trabalhado. E a gente usa o som também conectado a esses elementos, né? E esse cliente está sabendo disso? Sim, vocês já conversaram? Nós já conversamos, ele sabe o passo a passo do que vai acontecer, né? E eu vou direcionando ele é como uma meditação guiada, né? Mas isso se torna uma ferramenta para que ele possa praticar a qualquer momento do dia. Sim. Né? Como nós falamos lá no comecinho, né? Exato. O shot de presença.
Percebi parar. que eu tô num aceleramento, né? Tô conversando muito rápido, a respiração tá só no peito, né? Não tá descendo, não tá tranquilizando. Então o que eu preciso fazer? Eu vou parar, vou me perceber primeiro nesse estado e vou puxar o ar pelo nariz em 3 tempos e soltar no dobro em 6 tempos. Isso tranquiliza, porque vai dar uma informação de sistema nervoso parasimpático. Sim. Então eu posso parar. Nada de ruim vai me acontecer se eu descansar um pouquinho. Muito pelo contrário, eu vou oxigenar mais o meu cérebro, eu vou dar uma pausa que vai me permitir clarear meus pensamentos e assim atuar de forma muito mais assertiva. E o que você acha disso tudo? Você contando para nós, o que você acha disso tudo que virou a sua terapêutica, né? Com todas essas colaborações, esses colaboradores, esses autores, esses criadores que te deram essas técnicas? Eu achei que a minha terapêutica virou uma terapêutica prática, né? De levar para a vida, que é o que a gente estava falando da beleza do conceito do Yoskás, né? De levar para a vida ferramentas práticas para contribuir a qualquer momento do dia. Seja no início, no meio ou no final do dia, numa higiene do sono, para trazer um descanso mais efetivo para o corpo, né? Então, a minha busca, ela até hoje, ela vem sendo em trazer essas práticas que podem conduzir a pessoa a ser o terapeuta de si mesmo. E é interessante também a gente comentar como as frequências ou da homeopatia, sim, ou dos florais, né, que você também tem conhecimento dos florais, eu trabalho com homeopatia, como elas também agregam no processo de cura. Sim. Porque nós estamos falando de cura o tempo todo. E de energia, né? E de energia. E as teorias psicológicas, né, que o Eric Berne, da análise transacional, o Jung com a psicologia analítica, o Freud, que tudo começou lá com a psicanálise, né? Da bioenergética, o Alexander Lower, todos esses trouxeram uma base muito importante para que nós pudéssemos não nos perder na aplicação da técnica. Exato. Ou na condução terapêutica, né? Sim. E eu acho muito importante um terapeuta ter, de fato, um método, uma abordagem, exato, né? Existem abordagens maravilhosas, sociais. Sim. Existem abordagens profundas que nós não conhecemos, que outras pessoas usam, mas esse respeito pelo que cada um faz e contribui para o cliente que procura, para aquele próximo que está ali. Mas uma coisa é fato, né, amiga? Se eu sou terapeuta clínica, eu tenho que trabalhar profundamente em mim. Sim. Senão, sim, nós vamos fazer contra-transferência toda hora. Toda hora. E aí o processo do outro fica entruncado. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente só leva o outro até onde a gente foi. Né? E se a gente quer realmente trabalhar profundo com o outro, a gente tem que aprofundar o nosso processo, né? E os processos são em camadas, né? Há pouco tempo atrás eu estava com a Simone fazendo um processo maravilhoso. Nossa Senhora! Profundo, sobre uma queixa que já vinha há muitos anos, né? E hoje eu tenho... É interessante, é um campo de segurança. Sim. Né? Porque eu fui lá. Eu aprofundei o meu processo e eu senti no corpo, visceral, o quanto aquilo mexeu nas minhas células. É a terapia regressiva, viu, gente? Terapia regressiva, que também é uma técnica fabulosa. E agora eu emocionei. Porque foi muito profundo. Muito profundo. Muito lindo. E toda vez que a gente passa, né, enquanto terapeuta, passa por um processo nosso, a
nossa clínica cresce demais. Nossa, você falou tudo. Demais. Ela expande, porque a gente expande. Né? Esse movimento que de dentro para fora e de fora para dentro, quando a gente percebe que isso é a natureza da vida, né? As resistências se quebram. E assim, aí com essa fala sua, Alê, fica o nosso convite para os terapeutas terem coragem de trabalhar a si mesmo. Ontem eu vi um comediante, ele falava assim: seu psicólogo faz terapia, ele tem psicólogo. E o psicólogo do seu psicólogo tem psicólogo, que tem psicólogo do psicólogo. Ele é muito engraçado. E ele fala assim: não sei o que fazer. Seu psicólogo falou isso lá na sessão dele. Aí depois ele usa o que ele aprendeu lá com você, viu, gente? Vocês fiquem espertos com o psicólogo. Então, eu achei bem legal essa crítica, né? Essa comédia aí, que é verdade. É verdade. Porque antes, lá eu tô formada há 39 anos. Então, eu entrei na faculdade há 44 anos. 44 anos. Tá isso, velho, hein? Há 44 anos. Então, lá, psicólogo, terapeuta, era sério. Duro, né? Não podia, tinha uma rigidez. E dono da verdade. Aquilo me incomodava muito. Claro que é uma interpretação minha da época. Talvez outros não achassem isso. Mas eu tô falando de mim. Então, tinha que ser sério. E meio que eu sei o que você tem. Não. E eu fui... Não é assim. E eu dava aula de dança, então eu quis ir para as corporais, porque eu já tinha uma facilidade. Corporais com música e corporal sem música, porque eu também estudei música. Então, eu tive muitas oportunidades, que foi me favorecida pelos meus familiares. E eu agarrei. E aquele conhecimento, fui levando, né? Toquei piano, fiz musicalização. E aí tudo isso se encontrou. E eu falei, não, terapeuta é só ser humano. Mais nada, é só um ser humano. Exato. Que está ali como mediador de um processo. E ele sabe mediar processo. Assim como um advogado pega lá uma pauta e vai mediar o processo jurídico. Assim como um médico vai fazer aquela mediação com uma cirurgia ou com uma medicação. Mas é um ser humano. E aí nós temos essa linha, né, Alê? Sim. Nós temos essa linha do humano. A análise transacional é algo encantador, porque ali eu encontrei, assim, o poder ser. É muito sobre isso, né? Quem me vê atuando na clínica, né, meus clientes, me encontra descalça. A gente gosta. A gente gosta. A gente abraça, a gente beija, a gente se emociona com o outro. Claro que cada um no seu papel, né? Mas assim, numa troca humana. E isso aprofunda o campo de relação, de intimidade entre o cliente e o terapeuta. Né? Então, essa espinha que eu tenho dorsal do meu trabalho, né, do seu, né, é algo que realmente deixa a gente flexível, né? É agregador e inclusivo. E você falou uma coisa muito importante: não perder os papéis. Mesmo que tenha na terapia a questão afetiva, né? Mesmo que isso possa ser demonstrado, porque dentro da análise transacional tem um conceito que são carícias. Né? E o Eric Berne dizia, eu tenho muitas dificuldades com carícias, por causa da época dele, do tempo dele, da família dele, mas ele trouxe isso com muita tranquilidade, de não perder os papéis para conseguirmos levar tecnicamente, teoricamente, né, os métodos para o cliente. Então, Ale, vamos voltar para você contar um pouquinho mais do seu trabalho respiratório. Tá.
Tem um caso interessante eu atendo alguns atletas, né? E final de campeonato, de temporada, Nossa, eles estão extremamente cansados, né? E em quadros de ansiedade muito grande, né? Às vezes está lá jogando uma semifinal, uma final, e ensinar as técnicas respiratórias, né? Trazer alguns roteiros, né? Algumas vivências de breathwork para esses atletas. E assim, eu chamo de meditações, eu gosto. Não, na prática do breathwork eles não chamam assim, mas essas meditações respiratórias, né, de 5 minutos, de 3 minutos, no momento onde eu tô entrando na quadra, né, os meninos estão entrando na quadra, ou mesmo terminou um treino, tá muito desvitalizado, então faz uma respiração, uma prática, uma meditação respiratória, né, para revitalizar o corpo, porque a hora que a gente está respirando, a gente está fazendo troca, tirando o gás carbônico, CO2 que às vezes está em excesso no corpo, trazendo oxigênio ou ampliando esse CO2 que carrega muito oxigênio para entrar nos nossos tecidos, nutrir melhor o nosso corpo. Então assim, esses casos com atletas em específico, eles têm surtido efeitos maravilhosos. No momento de saque, sabe? Que às vezes a pessoa tá tensa ali, se ela para, mas para isso ela precisa treinar antes, para ela ter essa clareza de que ela pode usar esse recurso ali naquele momento que a mente está acelerada. Então, mente acelerada, torcida, expectativa, muita pressão, cobrança, autocobrança, pressão e que emoção que tá ali isso tudo passa assim, ó. Em segundos. Em segundos. O que eu tô sentindo, que respiração eu vou fazer e aí eu vou sacar. E aí se vem de um treino antes, um treino respiratório diário, né? Que aí eu trago esse protocolo para eles, né? De respirar, de fazer no mínimo, em 2 períodos do dia. Rapidinho, nossa, eu tô ansiosa, eu já sei o que eu vou fazer. É segundos. Então tá ali com a bola na mão, se eu pego e solto o ar devagar, a concentração aumenta. Aí vem foco. A concentração aumenta. Porque a respiração tá agitada. Sim. Tá toda acelerada, né? Eu tô em alta carga, que a gente chama dentro da terapia corporal. E essa alta carga, ela comprime muito o meu cérebro. Tá gerando uma circulação para o alto e que tá me impedindo de ter, às vezes, de ter clareza no ponto-chave de decisão. Né? Então, se eu paro e... Esses dias teve um vídeo rodando, né, de um atleta da NBA, eu esqueci o nome, mas é um famosão aí. Ele sentado no banco e ele tá lá respirando 4x4, que é uma respiração de foco, né, para ele não perder o foco para entrar no jogo. Sabe o que é respiração 4x4? Fala aí, amiga. Respiração 4x4 é quando eu inspiro em 4 tempos e expiro em 4 tempos de forma contínua. Né? Então, inspirem. E esse soltar pode ser tanto pela boca quanto pelo nariz. De preferência pelo nariz. Olha só, na yoga, ontem nós fizemos 5 minutos de meditação com respiração. Quando acabou, eu falei, foi muito bom, mas eu pensei que tivesse passado 1 minuto. Eram 5 minutos. Então, antes, 1 minuto era muito. Com o treino, depois eu faço 2 minutos. Eu também não preciso me cobrar. É só prática. Nossa, achei muito legal esse relato seu com os atletas. E a sua experiência com os atletas, né? Exato. Então, já que a gente está contando uns causos, vamos contar o causo de maratona. Bora. Da corporal. Nós temos o anel visual, gente, que é um anel muito importante, né, Lê? Sim. Lê, porque ele vem da gestação, do parto e até 10 dias de nascimento.
Então, basicamente, tem muitas coisas envolvidas, tá, gente? Mas resumindo, é um anel que, se esse bebê se sentiu desprotegido, abandonado, desamparado, não aceito, rejeitado, muitas vezes os olhinhos ficam estrábicos, mas não é aquele que é natural, o bebezinho pititinho, até quantos meses? Que tem ali, que é natural. Não, ele vai permanecendo. E o corpo dessa criancinha vai tomando forma de acordo com o que ela sentiu lá. Gestação, experiência do parto e até 10 dias de vida. E pode fazer um bloqueio. Esse bloqueio vai fazer um desorientamento no cérebro. Porque é como se o lobo direito com o esquerdo não estivessem integrados. E na maratona, na terapia corporal, que essa terapia ela é muito ativa, tá? Ela é uma terapia que tem base haitiana, mas nós fomos para um lugar com o Perracos, que ele adocicou isso, todo o processo do Haiti. Então a gente desbloqueia fazendo exercícios, técnicas com os olhos, para que possa realmente a pessoa voltar a ter lucidez ou começar a ter e integrar os dois lados do cérebro. Essa pessoa fica focada, essa pessoa ela não tem um desorientamento. Sabe aquelas pessoas que falam assim, mas isso é comum, mas é muito constante. Que dia que é hoje mesmo? Nossa senhora, fiz uma confusão, achei que era dia 14, é dia 12 ainda. Aí entra na contramão. É uma pessoa que muitas vezes está desvitalizada. Então a gente faz técnicas. Eu falo que eu não tenho jet lag. Né? Nós fomos para a Turquia, para o Egito, que são muitas horas de voo. E porque eu faço um exercício para alinhar o cérebro e eu quero ensinar para vocês, tá? Esse exercício é simples, né, Helene? A gente olha para a ponta do dedo, não precisa estar esticado o braço, é aqui, ó. E dentro do avião, antes de aterrissar, eu já faço. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ficar zarolha, certo? Eu tô olhando para a ponta do dedo, que está mais ou menos nesse lugar aqui. Eu venho, encosto o meu dedo no nariz e volto. Eu faço 4 vezes. Se tiver tudo ok, não deu náusea, não deu vertigem, o olho não ficou ardendo muito, faça 8 vezes. Aterrissou, pegou mala, tal, chegou no lugar, faça de novo o alinhamento do cérebro. Porque os olhos é como um pedaço do cérebro que vem para fora. Então, eu vou alinhar o meu cérebro alinhando os meus olhos. Gente, isso é incrível. Você tem 5 horas, 7 horas de fuso e tá alinhada. Tá em equilíbrio. A hora que alinha, orienta, né? Então a gente traz uma orientação não só corporal, mas espacial. Exato. Né? E aí tem uma coisa, às vezes a pessoa vem com o dedo e duplicou o dedo aqui. Tá tudo certo. Voltou, o dedo tá duplicado, o cérebro da pessoa tá um tanto desalinhado. Então, é comum a maioria das pessoas duplicar o dedo muito perto do nariz. Quando volta, se tá duplicado, não é muito comum. Esse cérebro tá mais desalinhado. E tem gente que não duplica hora nenhuma. É o meu caso. Como eu faço isso com muita frequência, a minha ideia é deixar meu cérebro alinhado. Um cérebro alinhado, isso aqui é um tiquinho para organizar. Para desbloquear, é um tumulto, viu, gente? Muito forte. Nós vamos usar a respiração depois e tudo mais para poder a pessoa ficar centrada. Para alinhar, nós estamos aqui. E um cérebro desalinhado provoca muita confusão. Então, a Lê falou... É uma desconexão da realidade, né? Da realidade. A pessoa fica muito em ilusões. Fantasia. E, gente, é uma teoria linda que embasa todo o processo. A Lê falou do anel oral, comentou do anel cervical,
Comenta, vamos contar um caos aqui do anel peitoral. Anel peitoral ligado a afeto, né? Sim. A amor. O quanto a gente vai se fechando, né? Para afeto e para amor, e isso vai comprimindo o peito, criando um buraco no meio do peito, né? A gente teve um caso, né, na maratona, de uma pessoa que tinha um peito que a gente chama de peito escavado, né? Isso. Uma dor profunda, uma sensação de desamparo, né? Sim. Muito grande. E aqui tá conectando especificamente com o amor, né? Assim. Então, esse abrir o peito, respirar a partir desse peito e sentir que ele expande, que ele abre, que ele ganha um espaço, é abrir espaço para o afeto. E tem relatos de clientes que desbloquearam o peitoral, né? Foram desbloqueando na maratona e que muda a forma do peito. Aqui, como o desbloqueio do anel visual, que a pessoa foi no oftalmo e ele falou, eu não estou compreendendo. Ela não mudou o grau, mas no exame de campo visual, ela mudou imensamente o campo visual dela. Então, esses causos são concretos. Sim. Mudança de forma do corpo, por exemplo, especialmente com mulheres que têm bloqueio no anel pélvico muito forte e que a gente trabalha esse fluir, né, com leveza, mas também com muita força. Tanto que as batucadas, os tambores são muito bem-vindos para o desbloqueio do anel pélvico, né? E depois a harmonização com esse fluir. Mulheres que não têm permissão ou não tinham da sexualidade, ou no soltar-se, porque quadril não é só sexualidade, o pélvico, é o desfrutar. A Lê comentou sobre isso. Que tinha uma calça, por exemplo, número 38. Sai da maratona, daí a pouco tem 40. Aí a pessoa fala, nossa, mas você engordou? Não, não engordou. Desbloqueou, expandiu o quadril. E um outro caso, né, de uma pessoa com muitos problemas digestivos, que aí a gente desbloqueia o abdominal e nós temos muitos exercícios para trás, numa bola de pilates, por exemplo, que a pessoa chegou para nós e falou, eu não entendo. Tudo aquilo que eu sentia a vida inteira, má digestão, azia, refluxo, nada disso eu estou sentindo mais. Por quê? Porque foi desbloqueado. Você fala, gente, mas é tão simplesinho assim. E quando fala desbloqueado, né? Às vezes, para quem não é da área, às vezes pode não entender o que a gente está falando, né? Mas a gente está falando sobre energia no corpo, né? Quando fala Isso, de anel, né? Ou eu tenho uma concentração muito grande de energia que está apertado, ou está muito expandido. Né? E todos os dois são bloqueios, tanto o muito expandido quanto o muito apertado. Quando a gente vai para o movimento, né, na intenção de desbloquear um anel, o que a gente está fazendo? A gente está dando permissão para que aquela energia comece a circular no corpo de forma mais harmônica, como um todo. Então a energia que estava apertando aqui, ela começa a expandir. A energia que estava expandida aqui, ela começa a ir para outros lugares. E isso vai trazendo um equilíbrio. Uma fluidez. Uma fluidez. É fácil, foi ótimo você ter falado, né? Porque a gente às vezes conversa achando que as pessoas também sabem do conceito. Se eu pego uma bactéria em laboratório, ela tá lá tranquilinha, e eu jogo ácido, ela contrai. Isso. Então, aí essa contração vai fazer bloqueios musculares de tendão, de nervos, e isso vai prejudicar a minha saúde física, psicossomáticos, como eu falei, má digestão, problema urinário, problemas de sexualidade, hemorroida, sabe, umas costas muito arqueadas, a pessoa contraiu e ela expandiu lá para ela ter força. Ou uma pessoa
que tem aqui muito fininho, né? Ela às vezes está comprimida em quase todos os anéis. E nós vimos pessoas crescerem, gente. Como assim? Crescerem. Eu tenho uma Cresce por conta desse movimento energético, né? Exato. Aí ela abre, então ela fica mais alta. Uma cliente que eu falo para ela, pelo amor de Deus, não sai contando isso por aí, porque senão vai parecer que maratona engorda as pessoas. Ela era uma mulher de 24, 25 anos, miudinha, petitinha, encolhidinha, né? Tinha um quadro de timidez e tudo. E, de repente, ela foi para maratona e ela engordou 10 quilos. Eu falo, não conta isso, porque vai parecer que maratona engorda. Não, para ela virou mulher. Incorporou, né? Ela incorporou. Ela passou a ter 24 anos de idade. Sabe uma coisa que eu lembrei também, dos casos das mulheres que engravidaram depois de maratona, né? Nossa, lindo isso. Que desbloquearam o anel pélvico, né? Uma energia que estava ali toda contida, sabe-se lá no processo de cada um, em medo, em traumas, em agressões, abusos. Proibições do prazer. Isso. E o próprio abuso, né? Quantas mulheres sofreram abuso? Então, e gerando endometriose, adenomiose, miomas, porque no anel pélvico nós temos esse processo, né? Toda essa região podendo ser liberada para a saúde. Nós temos várias mulheres que não engravidavam e depois do desbloqueio do pélvico engravidaram. Não é uma mágica, gente, é trabalho. E é trabalho firme, né, amiga? Consciente, né? Consciente. Amiga, nós estamos acabando nosso Pode Emocionar. Que recadinho, né? Que mensagem você quer deixar para quem está nos ouvindo? Ai, sintam o corpo. Uhum. Sintam o corpo. Usem o corpo como uma grande ferramenta de autoconhecimento. Uhum. Ele está guardando tudo que a gente precisa saber. Sim. Né? Muito do que a gente busca fora já está aqui registrado e a gente só precisa aprender a ler. Nós somos muito semelhantes, mas nós somos únicos. Exato. Essa leitura que eu falei que as mães devem fazer da intuição com seus filhos, essa leitura que nós podemos fazer do nosso corpo e como nós vamos seguir isso é maravilhoso. Né? Então, nosso tema que o corpo guarda tudo e a mente tenta esquecer, nós estamos aqui para auxiliar mesmo a desbloquear. Amiga, muito obrigada. Eu te agradeço Você demais. É uma pessoa muito querida na minha vida. Você é uma grande mentora, né? Que linda. Foi a partir de todas as orientações que você foi conduzindo, tanto no meu processo terapêutico, quanto depois ali me ajudando, né, na mudança, na transição de carreira, nos direcionamentos como mãe. Uhum. Obrigada, de verdade. Obrigada. Nós estamos juntas, né? Estamos juntas, Você sabe. sempre. Pessoal, muito obrigada pela presença. Se reconectar com o corpo é se reconectar com a vida. Então, se você se emocionou com esse Pode Emocionar, encaminhe para uma amiga sua, para uma pessoa que deve ouvir tudo isso. E o link daquele curso que eu falei, Arte de Ser Mãe, está aqui embaixo. Obrigada.